Jeremias, capítulo 13. A roupa estragada. O Senhor Deus me mandou comprar uma roupa de baixo, isto é, um calção novo, e vesti-lo. Mas disse que eu não o lavasse antes. Eu fiz o que o Senhor mandou. Comprei o calção e vesti. Aí o Senhor falou comigo outra vez. Ele disse: vá até o rio Eufrates e esconda o calção num buraco na rocha. Eu fui e o escondi perto do rio Eufrates, como o Senhor havia mandado. Algum tempo depois, o Senhor me disse que voltasse ao rio e apanhasse o calção que ele me havia mandado esconder ali. Voltei lá, procurei e achei o lugar onde o havia escondido, mas o calção tinha apodrecido e não prestava mais. Então o Senhor me falou de novo. Ele disse: é assim que eu vou destruir o orgulho do povo de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Esse povo mau não quer ouvir o que eu digo e sempre foi teimoso. Eles adoram e seguem outros deuses. Por isso vão ficar como essa roupa, que não presta mais para nada. E assim como o calção fica bem justo na cintura, eu gostaria que todo o povo de Israel e de Judá ficasse bem perto de mim. Eu queria que eles fossem o meu povo para darem louvor e glória ao meu nome, mas eles não quiseram me obedecer. A jarra de vinho. Deus me disse: Jeremias, fale ao povo de Israel que eu, o Senhor, estou dizendo: toda a jarra de vinho deve ficar bem cheia. Eles vão dizer que sabem muito bem que toda jarra de vinho deve ficar bem cheia. Diga-lhes, então, que eu, o Senhor, vou encher de vinho o povo desta terra, até que todos fiquem bêbados. Os reis que são descendentes de Davi, os sacerdotes, os profetas e todo o povo de Jerusalém. Então quebrarei todos, tanto os velhos quanto os jovens, como se quebram jarros que são jogados uns contra os outros. Destruirei essa gente sem dó, sem piedade e sem misericórdia. Orgulho e castigo. Povo de Israel, é Deus quem está falando. Sejam humildes e prestem atenção. Confessem os seus pecados ao Senhor, seu Deus, antes que ele faça vir a escuridão, e no escuro vocês tropecem nas montanhas. Vocês esperam a luz, mas ele a mudará em sombras escuras. Ele a transformará em profunda escuridão. Se vocês não prestarem atenção, eu chorarei em segredo por causa do seu orgulho. Chorarei amargamente, derramarei lágrimas, porque o povo de Deus foi levado como prisioneiro. Deus me disse mais isto: diga ao rei e à mãe do rei que desçam dos seus tronos, porque as suas lindas coroas caíram da sua cabeça. As cidades da região sul estão cercadas pelos inimigos e ninguém pode chegar lá. Todo o povo de Judá foi levado prisioneiro, foram todos levados para fora do país. Olhe, povo de Jerusalém, os inimigos vêm vindo do norte. Onde estão as pessoas que foram entregues para que vocês cuidassem delas? Onde está o povo, que é o seu lindo rebanho? O que é que vocês vão dizer quando aqueles que vocês pensavam que eram seus amigos forem colocados acima de vocês como seus governadores? Vocês vão sentir dores como a mulher que está dando à luz. Jerusalém, você pode perguntar a você mesma: por que aconteceu isso comigo? Por que arrancaram as minhas roupas? Por que abusaram de mim? Então fique sabendo que é porque os seus pecados são muitos. Por acaso um homem preto pode mudar a cor da sua pele, ou um leopardo tirar as suas manchas? Se isso fosse possível, vocês, que só sabem fazer o mal, também poderiam aprender a fazer o bem. Deus os espalhará como a palha que voa quando sopra o vento do deserto. O Senhor Deus disse que esta será a recompensa de vocês. É isso que vão receber, porque vocês o esqueceram e confiaram em falsos deuses. Deus mesmo arrancará as roupas de vocês e os fará passar vergonha. Deus tem visto vocês fazendo coisas que ele detesta.
Como um homem que anda atrás da mulher do seu vizinho, como um cavalo que procura a égua, assim vocês vão atrás de deuses pagãos nas montanhas e nos campos. O povo de Jerusalém está condenado. Quando é que vocês vão se purificar? Jeremias, capítulo 14. A grande seca. O Senhor Deus me disse o seguinte a respeito da seca. O povo de Judá está de luto, chorando. As suas cidades estão morrendo. O povo está abatido, jogado no chão, e Jerusalém grita pedindo socorro. Os ricos mandam os empregados buscar água. Eles vão até os poços, porém não encontram água e voltam com os potes vazios. Então cobrem a cabeça, desanimados e atrapalhados. Os lavradores também cobrem a cabeça, desesperados, porque não chove e a terra está seca. No campo, as veadas abandonam as suas crias, pois não há capim. Os jumentos selvagens ficam parados no alto dos morros, e com falta de ar, respiram como os lobos. Eles não enxergam bem por falta de pasto. O meu povo disse: Ó Senhor Deus, os nossos pecados nos acusam, mas pedimos que nos ajudes, como prometeste. Muitas vezes nos afastamos de ti, e contra ti temos pecado. Tu és a única esperança do povo de Israel. Tu és aquele que nos salva quando estamos em dificuldades. Por que é que tens de ser como um estrangeiro em nossa terra, ou como um viajante que só pousa uma noite? Por que é que tens de ser como um homem apanhado de surpresa, como um soldado que não tem força para defender os outros? Mas tu, ó Senhor, estás entre nós, e nós somos o teu povo. Não nos abandones. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito desse povo: eles gostam de andar por aí e não sabem se controlar. Por isso, não estou satisfeito com eles. Eu lembrarei das maldades que fizeram e os castigarei por causa dos seus pecados. Aí o Senhor me disse: não me peça para ajudar esse povo, mesmo que jejuem e orem, eu não os ouvirei. Não os aceitarei, mesmo que ofereçam animais em sacrifício e me tragam ofertas de cereais. Pelo contrário, eu os matarei na guerra e também por meio de fome e de doenças. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, tu sabes que alguns profetas estão dizendo ao povo que não vai haver guerra nem fome. Eles afirmam que prometeste que em nossa terra só haverá paz. Mas o Senhor respondeu: esses profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordens e nunca lhes disse nada. As suas visões são mentiras e as suas adivinhações não valem nada. Eles inventam profecias só para enganar. Eu, o Senhor, digo a você o que vou fazer com esses profetas que não enviei e que profetizam em meu nome, dizendo que não haverá guerra nem fome neste país. Eu os matarei na guerra e de fome. As pessoas a quem eles disseram essas coisas também serão mortas na guerra e de fome. Os corpos delas serão jogados nas ruas de Jerusalém e não haverá ninguém para sepultá-los. Isso acontecerá com todos eles, com as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas. Eles pagarão pelas suas maldades. Deus me mandou contar ao povo a minha tristeza e dizer: que os meus olhos derramem lágrimas dia e noite, e que nunca parem de chorar, porque o meu pobre povo está muito machucado, está gravemente ferido. Quando vou ao campo, vejo os corpos dos homens mortos na guerra. Quando entro nas cidades, vejo pessoas morrendo de fome. Os profetas e os sacerdotes continuam o seu trabalho, porém não sabem o que estão fazendo. O povo confessa o seu pecado. Ó Senhor Deus, será que rejeitaste completamente o povo de Judá? Será que detestas o povo de Sião? Por que nos feriste tanto que não podemos ser curados? Nós esperamos a paz, mas nada de bom aconteceu. Pensamos que íamos ser curados, mas o que veio foi o terror.
Ó Senhor, confessamos o nosso pecado e o pecado dos nossos antepassados. De fato, pecamos contra ti. Lembra das tuas promessas e não nos desprezes. Não deixes que seja humilhada a cidade de Jerusalém, o lugar do teu trono glorioso. Lembra da aliança que fizeste com o teu povo e não desistas dele. Nenhum dos ídolos das nações pode fazer chover, nem o céu pode fazer cair chuva. Pusemos a nossa esperança em ti, ó Senhor, nosso Deus, pois tu és aquele que faz todas estas coisas. Jeremias, capítulo 15. A condenação do povo de Judá. Então o Senhor Deus me disse: mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui implorando, eu não teria dó deste povo. Mande essa gente embora, que sumam da minha frente. Quando perguntarem para onde devem ir, responda que eu disse isto. Alguns estão condenados a morrer de doença, assim será. Outros estão condenados a morrer na guerra, assim será. Alguns estão condenados a morrer de fome, assim será. Outros estão condenados a ser levados como prisioneiros, assim será. Eu, o Senhor, resolvi que vão acontecer estas 4 coisas horríveis. Eles morrerão na guerra, os cães arrastarão os seus corpos, as aves os comerão e os animais selvagens devorarão as sobras. Farei com que todos os povos do mundo olhem para eles com horror por causa daquilo que Manassés, filho de Ezequias, fez em Jerusalém quando era rei de Judá. Deus diz: quem terá dó de vocês, moradores de Jerusalém? Quem vai se preocupar com vocês? Quem vai parar um pouco para perguntar como vocês estão passando? Vocês me rejeitaram e viraram as costas para mim. Aí levantei a mão e esmaguei vocês, porque estava cansado de perdoar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em todas as cidades desta terra, eu os joguei contra o vento, como se faz com o trigo, para separá-lo da palha. Eu destruí vocês, o meu povo, e matei os seus filhos, porque vocês não abandonaram os seus maus caminhos. Fiz com que houvesse entre vocês mais viúvas do que os grãos de areia da praia do mar. Matei os seus filhos na flor da idade e fiz as mães deles sofrerem. De repente, fiz cair sobre eles aflição e terror. A mãe que perdeu os seus 7 filhos desmaiou, respirando com dificuldade. Para ela, o dia virou noite. Ela se sente infeliz e vive desesperada. Vou deixar que os inimigos matem todos vocês que ainda estão vivos. Eu, o Senhor, estou falando. Eu disse: como é dura a minha vida. Por que a minha mãe me pôs no mundo? Eu tenho de discutir e brigar com toda a gente desta terra. Não emprestei dinheiro, nem tomei emprestado, e mesmo assim todos me amaldiçoam. Ó Senhor Deus, se eu não te servi bem, e se não te pedi em favor dos meus inimigos quando estavam passando dificuldades e aflições, então que as maldições deles se cumpram. Ninguém pode quebrar o ferro, especialmente o ferro do norte, que é misturado com bronze. Deus me disse: Jeremias, vou mandar que os inimigos carreguem as riquezas e os tesouros do meu povo como castigo pelos pecados cometidos em toda esta terra. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo que ficará sempre queimando. Então eu respondi: ó Senhor, tu és que sabes. Lembra de mim e ajuda-me. Vinga-me daqueles que me perseguem. Não tenhas paciência com os meus inimigos para que eles não me matem. Lembra que é por causa de ti que eles me insultam. Tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas. Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado.
Por que continuo a sofrer? Por que as minhas feridas doem sem parar? Por que elas não saram? Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? O Senhor respondeu: Se você voltar, eu o receberei de volta, e você será meu servo de novo. Se você disser coisas que se aproveitem, e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. Farei com que você seja para este povo como um forte muro de bronze. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, pois eu estarei com você para protegê-lo e salvá-lo. Eu o livrarei das mãos dos perversos e o libertarei do poder dos violentos. Eu, o Senhor, falei. Jeremias, capítulo 16. A vida de Jeremias é um aviso. O Senhor Deus falou comigo novamente. Ele disse: Não case, nem tenha filhos neste lugar. Eu vou lhe dizer o que acontecerá com os filhos e as filhas que nascerem aqui, e também com as mães que os tiverem e com os pais que os gerarem. Eles morrerão de doenças horríveis, ninguém chorará a morte deles, e não serão sepultados. Ficarão espalhados pelo chão como esterco. Serão mortos na guerra, ou então morrerão de fome, e os seus corpos serão comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Não entre numa casa onde tenha gente chorando. Não fique triste, nem chore por causa de ninguém, pois eu não abençoarei mais esse povo com a minha paz. Não os amarei mais, nem terei pena deles. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Tanto os ricos como os pobres morrerão nesta terra, mas ninguém vai sepultá-los, nem chorar por eles. Ninguém se cortará, nem rapará a cabeça em sinal de tristeza. Ninguém comerá nem beberá junto com uma pessoa para a consolar pela morte de um querido. Ninguém mostrará simpatia, nem mesmo por uma pessoa que tenha perdido o seu pai ou a sua mãe. Também não entre numa casa em que haja festa. Não se sente e não coma, nem beba com eles. Escute aquilo que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou dizendo. Vou acabar com os gritos de alegria e de felicidade e com o barulho alegre das festas de casamento. E vocês verão tudo isso acontecer neste lugar. Quando você anunciar essas coisas, eles vão perguntar por que foi que resolvi castigá-los tanto assim. Eles vão perguntar: de que crime somos culpados e que pecado cometemos contra o Senhor, nosso Deus? Então você dirá que a resposta do Senhor é esta: os seus antepassados me abandonaram e foram atrás de outros deuses e os serviram e adoraram. Eles me deixaram e não obedeceram aos meus ensinamentos, mas vocês fizeram pior do que os seus antepassados. Todos vocês são teimosos e maus, e não querem me obedecer. Por isso, eu os expulsarei desta terra e os jogarei numa terra que nem vocês, nem os seus antepassados conheceram. Ali vocês adorarão outros deuses dia e noite, pois eu não serei bondoso para vocês. A volta à pátria. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que ninguém mais jurará por mim como o Deus vivo que tirou do Egito o povo de Israel. Mas jurarão por mim como o Deus vivo que trouxe o povo de Israel do país do norte e de todos os outros países por onde eu os havia espalhado. Vou trazê-los de volta para sua própria terra, para a terra que dei aos seus antepassados. Eu, o Senhor, estou falando. O castigo por causa da idolatria. O Senhor Deus diz: mandarei vir muitos pescadores para pescarem essa gente. Depois mandarei vir muitos caçadores para os caçarem em todas as montanhas e lugares altos e até nos buracos das rochas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu vejo tudo o que eles estão fazendo. Nada fica escondido de mim, e os pecados deles não escapam da minha vista. Vou fazer com que paguem em dobro pela sua maldade e pelo seu pecado. Eles profanaram a minha terra com ídolos, que são tão mortos como os defuntos.
Eles encheram a minha terra com os seus falsos deuses. As nações voltam para Deus. Eu disse: ó Senhor Deus, tu me proteges e me dás força. Tu me ajudas na hora do sofrimento. Dos fins da terra, as nações irão a ti e dirão: os nossos antepassados só tinham falsos deuses, tinham somente deuses inúteis. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Não, porque não seriam deuses de verdade. O Senhor disse: por isso farei com que eles conheçam a minha força e o meu poder uma vez para sempre, e eles saberão que o meu nome é Senhor. Jeremias capítulo 17. O pecado e o castigo de Judá. O Senhor Deus disse: povo de Judá, o seu pecado está escrito com ferro pontudo, está gravado com uma ponta de diamante no seu coração e nos cantos dos seus altares. Os seus filhos lembram dos altares e dos postes que foram levantados para a deusa Azerá, perto das árvores verdes, no alto dos morros e nas montanhas que estão no interior do país. Farei com que os inimigos de vocês levem embora todas as suas riquezas e tesouros por causa dos pecados que vocês cometeram em toda esta terra. Vocês terão de abandonar a terra que lhes dei, e farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo e queimará para sempre. Pensamentos de sabedoria. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como uma árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca ovos que não botou. Durante a sua vida, ele perde as suas riquezas e, no fim, não passa de um tolo. O nosso templo é como um trono glorioso. Desde o princípio, ele está num alto monte. Ó Senhor Deus, tu és a esperança do povo de Israel. Todos os que te abandonam serão humilhados. Desaparecerão como nomes escritos na areia, porque abandonaram a ti, o Senhor, a fonte de água fresca. Jeremias pede a ajuda de Deus. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Salva-me e serei salvo, pois eu canto louvores a ti. Os outros me dizem: onde estão as ameaças que o Senhor nos fez? Que elas se cumpram agora. Mas, Senhor, eu nunca pedi que fizesses a desgraça cair sobre eles, nem pedi que passassem por tempos difíceis. Ó Deus, tu sabes disso. Tu sabes o que eu disse. Não sejas para mim um motivo de terror. Tu és para mim um lugar seguro no dia da desgraça. Que sejam humilhados os que me perseguem, mas eu não. Que eles fiquem cheios de terror, mas eu não. Manda que a desgraça caia sobre eles, acaba com eles completamente. O sábado. O Senhor Deus me disse: Jeremias, vá e fique no portão do povo, por onde os reis de Judá entram e saem da cidade. Depois, vá a todos os outros portões de Jerusalém. Diga a todos que escutem as minhas palavras. Diga isso aos reis, a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém que entram por esses portões. Diga que, se eles querem continuar a viver, não carreguem nenhuma carga no sábado.
que nesse dia não tragam nada para dentro dos portões de Jerusalém, nem carreguem nada para fora das suas casas. Diga que não trabalhem no sábado. O sábado deve ser guardado como dia sagrado, conforme mandei aos seus antepassados. Eles não me ouviram, nem me deram atenção. Pelo contrário, foram teimosos, não quiseram me obedecer nem aprender. Diga a esse povo que me obedeça de todo o coração, que no sábado não carreguem nenhuma carga para dentro dos portões desta cidade. Diga que guardem o sábado como dia sagrado e não façam nenhum trabalho nesse dia. Então, sim, os seus reis e príncipes entrarão pelos portões de Jerusalém e terão o mesmo poder real que Davi teve. Eles andarão em carros e montarão cavalos junto com o povo de Judá e de Jerusalém. E na cidade de Jerusalém sempre morará gente. Eles virão das cidades de Judá e dos povos em volta de Jerusalém e também do território de Benjamim, das planícies, das montanhas e da região sul. Eles trarão ao meu templo ofertas a serem queimadas e sacrifícios, ofertas de cereais e incenso e ofertas de gratidão. Mas se não me obedecerem e não guardarem o sábado como dia sagrado, e se nesse dia carregarem cargas para dentro dos portões da cidade, então eu porei fogo nesses portões. O fogo destruirá os palácios de Jerusalém e ninguém poderá apagá-lo.